Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Pedro, Murilo e Melissa conversam com a Gislaine sobre o que faz o farmacêutico oncológico. Olá, tudo bem? Eu sou a Melissa, do Portinari Pretoriano. Eu sou o Murilo Mendes, do Portinari Pretoriano. Eu sou o Pedro Afonso, do Portinari Pretoriano. E hoje a gente está aqui falando sobre as propriedades do farmacêutico oncológico. Estou aqui com a Gislaine Pires da Costa. Olá, tudo bem? Antes de tudo, conta um pouquinho mais de você fora do jaleco. Fora do jaleco? Bom, eu sou uma pessoa de muita fé, amo minha família, amo tudo relacionado a estudo, gosto muito de estudar, gosto muito de cozinhar e amo assistir série. Adoro. Uma boa série acima de tudo. Com certeza. Muita gente não sabe exatamente o que faz um farmacêutico oncológico. Se você tivesse que explicar para alguém, como explicaria? Então vamos lá. Vamos dizer assim que, vamos levar para o lado dos desenhos animados, onde você tem um super vilão que é o câncer, e você tem também algumas pessoas ou alguns super-heróis que eles atuam combatendo esse inimigo, né, em comum. O câncer hoje, ele tem vários tipos de câncer hoje no mundo, né? E a gente não tem uma cura definida para isso ainda, ou até tem vários tratamentos que a gente fala ou protocolos que a gente utiliza, assim, para tratar esse câncer. E o farmacêutico oncologista, ou farmacêutico oncológico, que a gente chama, é uma pessoa especializada, que ele vai lá, ele vai pegar esse medicamento e vai juntamente com outros profissionais, como o enfermeiro oncológico, com um oncologista, com um hematologista e vários outros profissionais, trabalhar em conjunto para dar uma melhor forma de tratamento para esse indivíduo. Hoje a gente trabalha com a individualidade de cada paciente. Então, esses tratamentos, eles são tidos para cada pessoa recebe um tratamento diferenciado. Cada pessoa, a gente brinca que tem uma formulazinha, né, para cada um deles. E o farmacêutico, ele age nisso, ele age manipulando, ele age recebendo essas mercadorias, esses medicamentos, ele age manipulando esses medicamentos, e tudo isso, vamos colocar assim, dentro de uma equipe. Esse farmacêutico, ele age hoje dentro do hospital, né? Trabalha dentro do hospital, diferentemente dos outros farmacêuticos, ele trabalha com uma equipe, vamos dizer assim. Entendi. E como você cuida dessas pessoas? Como que a gente cuida? Cada pessoa, cada tipo de pessoa, vamos colocar assim, que ela recebe um tratamento, como eu disse, individualizado, né? Hoje hoje sou responsável pela farmácia da oncologia da Unimed de Avaré, sou responsável também pela farmácia do centro cirúrgico. Então, esses pacientes, muitas vezes, a gente encaminha tanto eles para um tratamento oral, como um tratamento de quimioterapia. Tudo é nesse setor, né? Então, depende do medicamento, depende da pessoa, cada indivíduo vai receber um tratamento diferente. Eu queria perguntar, aproveitando que você falou que trabalha dentro de uma equipe e tudo mais, eu queria perguntar como que é a interação do farmacêutico oncológico com essa equipe de vários profissionais que atuam junto para combater o câncer. Tá, vamos lá. Então, vamos dizer assim que um paciente foi diagnosticado, né? Então, o médico foi lá e definiu um tratamento para ele, né? Esse profissional médico, ele vai passar essa prescrição médica para o setor, né? Então, o enfermeiro vai receber, o farmacêutico vai receber tudo isso. Então, cada um é uma pecinha-chave para tratar esse indivíduo. Hoje a gente trabalha, vamos lá, no meu setor somos 2 farmacêuticos, 2 médicas, são 3 enfermeiras, e tudo isso a gente tem que trabalhar junto para conseguir um resultado, diminuindo, por exemplo, a toxicidade, diminuindo as interações medicamentosas que pode haver com o tratamento dessa pessoa, né? A gente trabalha também com a questão familiar, como que esse familiar, junto com essa pessoa que recebeu o diagnóstico, é tratado. Então, tudo isso vem junto com essa, vamos colocar assim, com essa equipe. Essa equipe
se conversa. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe excelente. Entendi. Eu também queria aproveitar para perguntar como que funciona a manipulação dos quimioterápicos, dos remédios, assim, tudo mais. O farmacêutico, ele recebe, então, a prescrição e aí é enviado, vamos colocar assim, que o medicamento não tenha, né, disponibilizado hoje no nosso estoque. Então, a gente vai ver a compra dele, né, a quantidade de dias, quantas vezes esse paciente precisa receber essa medicação, qual é a dose estabelecida. Hoje a gente trabalha com superfície, muito com superfície corpórea, né, que é assim, quanto que aquele paciente, com aquele peso, com aquela altura, necessita da dose exata daquele medicamento. Então, a gente faz o quê? A gente faz o cálculo para comprar certinho essas drogas, porque o que acontece? Vamos colocar assim que tem medicamentos que são preços acessíveis, mas tem medicamentos quimioterápicos que são valores exorbitantes, né? Então, a gente tem que fazer o cálculo certinho. Então, o farmacêutico oncologista, ele precisa gostar de cálculo, tá? Precisa gostar de cálculo, precisa gostar de estudo, porque precisa de inovações, né? Hoje, todos os dias, a gente tem uma coisa nova, um protocolo novo, uma droga nova que foi descoberta. Então, tudo isso a gente precisa, levar em consideração. Então, ele sempre vai estar estudando. Aí, outra coisa. Depois que é feito essa seleção, que esse medicamento chega, a gente trabalha numa cabine, que é um ambiente, uma área limpa, tá? Onde tem uma cabine, que essa cabine a gente manipula tudo lá. Leva lá, vê a concentração, se tem diluição, se tem reconstituição para aquele medicamento e deixa tudo em bolsas ou infusores, ou depende do que você vai utilizar para aquele paciente e entrega para o enfermeiro. O enfermeiro vai sim ir lá, sabe quando vai colocar o soro no paciente? Isso daí chama-se infusão. Então, a gente deixa o medicamento pronto dentro das bolsas para esse enfermeiro ir lá e infundir no paciente, que é colocar o sorinho no paciente. Ah, entendi. Tem algum protocolo assim que é bem rígido assim? Existem vários protocolos. Existem, por exemplo, alguns protocolos que o paciente chega, vamos colocar lá, 8 horas da manhã, ele vai sair 5 horas da tarde. Tá? Ele vai tomar a medicação todo esse tempo. E existem alguns protocolos, por exemplo, que você leva alguns minutos para ser infundida essa droga, né? Mas, por exemplo, ele tem que tomar 5 dias seguidos. Varia de pessoa para pessoa e problema para problema. Abrindo já essa questão do medicamento, né? Mas assim, qual é o método? Por exemplo, você tem um lugar específico para manipular esses medicamentos? Ou... Isso, é uma capela. Ele é uma sala, e nessa sala existe uma cabine de segurança biológica. Que nessa cabine é assim, é como se fosse, a gente brinca que é um forninho. Eu tenho uns pacientes que eles brincam comigo e falam que eu vou colocar hoje no caldeirão? O que eu vou preparar, né, para eles? Então, eles ficam esperando para saber se tem alguma novidade no protocolo deles, se vai aumentar a dose ou diminuir a dose. A gente tem todo esse papo com eles quando eles chegam. Porque tem muitos pacientes, que eu falei para vocês, que demoram o dia todo para tomar o medicamento. Então, o que acontece? A gente tem um contato com eles, né? Então eles ficam, aí, vai mudar alguma coisa? O que eu vou sentir? O que esperar desse novo protocolo? A gente conversa tudo com eles. E muitas vezes, depois de manipulado nessa capela, essa capela, aliás, eu comecei a falar e não terminei, essa capela, ela tem um sistema de vácuo onde você não deixa essas partículas nem contaminarem a pessoa que está manipulando o medicamento e nem contaminar o ambiente. Você tem uma roupa preparada para isso? Isso, a gente tem toda uma paramentação, né? Usa touca, luva, usa um jaleco específico, né? Usa um propeno para proteger o calçado é específico também, para que a gente não contamine o ambiente e nem nada que esteja no ambiente possa nos contaminar. E lá, qual setor você fica? Eu sou a farmacêutica responsável pelo setor de oncologia, pela farmácia da oncologia, né? Na farmácia da oncologia e também trabalho na farmácia do centro cirúrgico da Unimed. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta e eu queria perguntar quais são os principais medos dos pacientes, assim, em questão de ingerir os... Eles têm muito medo do efeito colateral dos medicamentos. O que isso daí, por exemplo, pode acontecer? Antigamente a gente via muito, né? O paciente via assim, tinha uma lenda, né? Isso daí também era real, que você
logo que você fazia a quimioterapia, o paciente já estava vomitando, o paciente ia para casa debilitado, o paciente... Hoje, as coisas evoluíram bastante, né? Hoje a gente tem os pré-QTs, que a gente chama, que são as drogas pré-quimioterapias. Então, a gente já entra com essas medicações para minimizar os efeitos tóxicos ou os efeitos colaterais desses medicamentos, que faz com que eles tenham uma resposta muito mais efetiva. Eu tenho vários pacientes que eles entram na quimio morrendo de medo, depois da segunda, terceira, eles vão acalmando, eles vão vendo que não é aquilo que eles vão, lógico que a quimio não é fácil, mas assim, tipo, não é nada mais do que vou tomar o medicamento, ele vai ter sim uma reação no meu organismo, eu vou voltar para casa, mas aí a gente vai ver o resultado disso nos exames. Entendi. E já que você falou que os pacientes, eles têm que fazer, né, várias sessões, eu queria perguntar como que é o acompanhamento deles, assim, se tem, quando eles voltam para casa, tem mensagem, alguma coisa assim? Isso, a gente sempre entra em contato com esse paciente para ver como é que ele está passando, né, depois dele fazer, vamos colocar que ele terminou a químio, então ele vai fazer, muitas vezes o paciente sai com um medicamento oral, tomando medicamento oral, então todo mês a gente vai ver a carinha dele de novo, e outra, a médica vai chegar lá e vai falar assim, olha, a cada não sei quanto tempo você vai trazer para mim os exames. Então eu vou ver certinho como que tá o resultado dos exames dele. Então é assim, tipo, o médico acompanha, o enfermeiro principalmente acompanha muito esse paciente, e nós da farmácia, a gente também acompanha esse paciente, tanto na quimioral orientando, falando para ele assim, e aí, a gente tem que tomar com água, a gente pode tomar com alimento, a gente, eu posso tomar com bebida alcoólica? E aí? Entendeu? Esse é o papel do farmacêutico nesse sentido. E sua trajetória até você chegar? Eu sou formada em farmácia, tá? Me formei em 2004, então tem um tempinho já. Aí, já trabalhei em farmácia comercial, como farmacêutica generalista. Hoje eu tenho pós-graduação em farmácia oncológica e adoro hospital. Amo, acho que assim, tipo, é muito reconfortante, né? A gente fala que trabalhar com quimioterapia, mas a gente se apega, e eu posso falar também que os nossos pacientes, eles são muito, a gente fala que são abençoados, porque a gente tem uma equipe muito boa e eles também são assim, tipo, a resposta que nós estamos tendo com o setor é muito boa. Muito boa. Entendi. Viu, deixa eu te perguntar, no final do tratamento, vocês fazem alguma coisa pra, tipo, homenagear esse paciente ou dar um presente pra ele? Assim, ó, você venceu contra uma doença. Então, você dá uma lembrancinha, o que vocês fazem? Tá. A gente tem que pensar o seguinte, nem todo paciente, ele vai sair de lá curado. Sim. Né? Então, nós temos pacientes que a gente fala que são tratamentos paliativos. O que é o tratamento paliativo? É quando aquele câncer ele não tem mais cura, porém, a gente tem como fazer uma sobrevida dele maior. Então, fazer com que esse paciente ele tenha uma qualidade de vida boa, né? Então, vamos dizer assim, mas hoje a gente faz uma homenagem sim para aquelas pessoas que conseguiram, né? Seguiram o tratamento até o final, tal. Hoje em dia ainda existe em alguns hospitais o sininho, não sei se vocês já viram, quando a pessoa termina a quimioterapia, toca um sininho. Então, a gente sempre dá uma lembrancinha, né, para aqueles pacientes que conseguiram, mas tem aqueles pacientes que são paliativos que eles não vão tocar nunca o sininho, mas eles vão lá com a gente. Então, muitas vezes, a gente comemora, a gente faz com que eles se sintam também acolhidos, né, que eu acho que o acolhimento nesse caso aqui é essencial. Eu queria perguntar quais foram os avanços recentes, se teve algum avanço recente que ajudou e ajuda ainda os pacientes, e você, né? Tá. Existem várias coisas. Todos os dias, a gente até vê na TV, vê em reportagens que saíram novas drogas, saíram novos protocolos, saíram... É assim, a gente busca o avanço, né? O avanço, ele tá aí, mas vamos colocar que o câncer é uma doença complicada, né? Hoje em dia a gente tem fator genético, a gente tem várias substâncias que causam câncer, mas a gente não tem, assim,
né, alguma coisa que fale assim, esse sim vai lá e vai... Então, assim, a gente tem vários protocolos, vários tratamentos. Eu falo o seguinte, quanto mais cedo, não é lenda isso, quanto mais cedo você descobrir, maior a chance, maior a probabilidade de você curar, né? Porque a gente fala assim, a palavra câncer, eu não sei se vocês sabem, mas ela vem do caranguejo. Lembra? Sabe como que é o caranguejo e as patinhas do caranguejo? Né? E elas caminham, elas são de ladinho assim. Então, o que isso daí representa? Isso daí representa que ela pode, vamos colocar aqui, ela pode se dissipar, né? Que a gente chama de metástase. Então, ela pode aparecer em outros órgãos. Ele não tá só aqui onde você tá vendo, ele tá caminhando, né? Então, para que isso não aconteça, ou que você consiga fazer com que isso, seja mais rápido para você conseguir uma resposta, isso precisa ser antecipado, Isso precisa ser antecipado, então precisa desse controle mais cedo. Eu ia perguntar, depende, eu sei que depende de medicamento e depende de casos do paciente, né, o estágio do câncer. Mas assim, varia muito os efeitos colaterais do medicamento? Varia, todo medicamento tem um efeito colateral diferente. Você pode dar um exemplo? Vamos lá, eu tenho um paciente muito querido, por sinal, que ele perdeu a digital. Ele perdeu a digital pelo uso de um medicamento. Então, esse medicamento, para ele, vamos colocar assim, ele não conseguia, a sensibilidade nas mãos era muito grande. Então, vamos colocar assim, na hora que ele tomou a infusão, ele não sentiu nada. Ele chegou em casa e ele colocou as mãos na água fria, foi lavar a louça, ajudar a esposa a lavar a louça. E ele não conseguia, porque ele sentia que estava doendo a ponta dos dedos. Então, ele sentiu daí que estava alguma coisa diferente, né? Mas então, existem várias, dependendo da droga, existem vários efeitos colaterais e existe como a gente minimizar isso também. Aí a hora que ele voltou, ele relatou isso pra gente, a gente teve uma outra conversa, vamos mudar esse protocolo, vamos fazer tal coisa, porque se for uma coisa que incomode esse paciente a ponto dele, de alguma coisa acontecer e ele não estiver pronto para isso, ou não for, é risco-benefício, né? Então a gente vai lá e vai tentar mudar e vai tentar fazer com que isso passe o mais tranquilamente possível para ele. Eu ia perguntar para vocês, para você no caso, se você tem algum preparo, alguma coisa assim para consolar o familiar ou o paciente, porque eu não sei se é verdade, mas o paciente mais velho, ele tem a tendência a aceitar mais fácil o diagnóstico. Mas agora o mais novo, ele fala assim, como assim? Eu vou morrer e eu tenho a vida inteira pela frente, às vezes não aceita tomar medicação. Aí depois de uma longa conversa com os pais, familiares, ele aceita. Mas isso já interfere um pouco no tratamento, né? Porque Sim. Quanto mais cedo começa, mais cedo termina, né? Sim. Em alguns casos, claro. Sim. Na pós-graduação, no caso de farmácia oncológica, a gente passa pela matéria, né? Vamos colocar assim, que é a parte psicológica de interagir com esses pacientes e com os familiares. Tá. Mas eu acho que, assim, principalmente a parte da enfermagem, né? Okay. Tem bastante um vínculo maior com esse paciente nesse caso. E também, por exemplo, se o paciente necessitar de ajuda psicológica, é encaminhado para um psicólogo, tanto ele quanto o familiar também, porque precisa de um acompanhamento mesmo. No caso, os pacientes mais idosos, vamos colocar assim, realmente a aceitação deles é maior. Porque assim, vamos colocar que você é jovem, você tem um futuro pela frente e de repente você recebe um diagnóstico. Mas vamos pensar também que quando você é jovem, a maior probabilidade de você curar esse câncer é maior também, né? Sim. Então a gente tem que pensar sempre do lado positivo. E eu falo uma coisa pra vocês, você entrar com o diagnóstico não é fácil, você saber que esse diagnóstico existe não é fácil, mas é mais fácil quando você trata isso de peito aberto, é chegar e aceitar e começar a tratar. Porque se você tentar, lógico que vai ter, eu vou pedir mais uma opinião de outro profissional,
todo mundo tem direito, mas assim, quanto antes você começar a tratar, mais fácil. Entendi. Eu queria perguntar se ser farmacêutica sempre foi seu sonho de infância, se você pensou nisso antes de... Eu não sei vocês, mas eu amo química, tá? Amo química, amo cálculo. E eu vou te falar que assim, tipo, você precisa gostar de estudar, gostar de ler e gostar de novidades. Porque todo dia tem novidade em tudo, né? Eu também sou farmacêutica generalista, que é aquela farmacêutica que saiu da faculdade sem nenhuma pós. Aí, eu já trabalhei em drogaria também, já trabalhei no setor público. Então, eu falo o seguinte, em todos os setores que eu passei, todos eles você precisa se acostumar com as novas tendências do mercado, os novos conceitos. Todo dia tem uma legislação nova, você precisa se atualizar sempre. Isso daí eu amo o que faço. Eu ia perguntar também, você falou que no começo você saiu sem pós-graduação em nada, certo? Aonde que surgiu essa vontade ou essa necessidade de fazer a pós-graduação de oncologia? Tá, vamos lá. Eu já trabalhava no centro cirúrgico, tá? E dentro do centro cirúrgico eu já fazia dispensação dos medicamentos orais, que é aquele medicamento que o paciente leva para casa para ingestão em casa. E aí tinha muitos pacientes que eles eram medicamentos oncológicos ou terapias hormonais, porque ele passou pelo câncer e aí, tipo, ele tem um tempo para ainda continuar tomando esse medicamento. E muitas vezes eles vinham pedir auxílio. E eu sentia a necessidade de informar de forma correta para eles. Não é só simplesmente olhar uma bula, ler procurar vamos colocar assim, procurar um fornecedor, uma empresa, um fabricante, para sanar essa dúvida do paciente, certo? Porque muitas vezes, assim, eu comi carne, mas o meu médico falou que eu não podia comer carne logo depois da ingestão de tal medicamento. E agora, o que vai acontecer comigo? Eu não tinha resposta na ponta da língua. Então, antes da gente até ter o setor de oncologia que a gente tem hoje, eu já procurei fazer a pós por causa disso, porque eu sentia essa necessidade de dar uma resposta para eles. Que legal. E teve alguma pessoa que te inspirou pra você entrar nessa área? Teve várias pessoas, várias, porque assim, quando você vai conhecer, né, eu tive o privilégio de conhecer a Unesp, tem uns amigos farmacêuticos de lá também, tem outros setores também da própria Unimed, e são pessoas assim que ralam bastante, farmacêutico que tem que gostar de trabalhar, tá? Porque ele vai em qualquer lugar, e assim, é um leque muito grande de opções quando você faz farmácia. Você pode ir para a indústria, você pode ir para a drogaria, você pode ir para o hospital, você pode ir para o setor público, você pode trabalhar como legista, ajudar na autópsia, né? Então, tem vários outros setores, a própria vigilância sanitária. Então, assim, em todos eles é muito trabalhado, vamos colocar assim, os setores. E no hospital, é apaixonante. É apaixonante você ver o que você está fazendo e ver o resultado que isso está proporcionando na vida da outra pessoa. Surgiu uma dúvida agora, só de instalo aqui. O que acontece quando acaba a medicação? Por exemplo, você tá marcado uma quimioterapia para segunda, só que acabou na sexta. O que você faz? A gente fica louca. Mas tipo, não tem fornecedor, alguma coisa assim? Tem. A gente vai fazer de tudo e a gente também tem os nossos amigos em volta, né? Vamos colocar assim, porque nem sempre a gente tá... vamos colocar que um medicamento entrou em falta, né? Então aí começa a nossa guerra, nossa batalha, que é procurar qual é o fornecedor, aonde tem. Muitas vezes a gente tem que trazer de outro estado, muitas vezes a gente tem que correr para tentar... Outros hospitais? Se eles forem parceiros, sim, a gente da vai. Da Unesp ou não? Da Unesp também. Tipo, da região que, por exemplo, Arandu, Botucatu, Bauru, tem também? A gente tem uma coisa assim, tipo, vamos colocar assim, uma pessoa ajuda a outra. Ok. Né?
O que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, e o que eles puderem ajudar a gente, eu tenho certeza que eles vão fazer. Mas, tipo, eles emprestam a medicação, mas eles querem de volta depois. Não, Melissa, é assim, são várias formas que a gente negocia, né? Mas geralmente assim, um empréstimo de um equipamento, isso acontece, né? Mas não é, tipo, lei, eles não são obrigados a emprestar. Não, sim, é uma amizade, é uma amizade, parceria. por amizade, por parceria. E vocês atendem muitas pessoas com câncer aqui em Avaré diariamente? Então, nós trabalhamos agora, nós temos 2 médicas, né? Então, uma é hematologista, que ela é especialista em doenças de sangue, e outra é oncologista, né? Que são tumores sólidos, que a gente chama. Então, elas vêm de fora, trabalham aqui na Unimed junto com a gente, segunda e quinta-feira. Então, de segunda e quinta-feira, a gente tem o setor atuando somente com quimioterapia e atendimento desses pacientes. Mas vamos colocar assim que a gente já tem em torno de umas 40 pessoas em tratamento. Diariamente. Então, e depende do protocolo. Do protocolo. Aí tem algumas pessoas que são todos os dias, tem pessoas que só vão nesses dias marcados. O que você espera ver nos próximos anos em termos de avanços na área? Eu espero que tenha uma cura e que tudo seja minimizado, né? Que a gente consiga. A gente está trabalhando para isso, você pode ter certeza que a gente está fazendo o que pode, né? Nós e eu acho que o mundo inteiro que trabalha com essa área, que por mais que seja uma área, parece ser dolorida, mas é muito gratificante para a gente. Então eu espero que evolua. E vocês acham que já chegaram perto, assim, da cura ou em algum lugar do mundo, assim, essa é uma notícia? Vários tratamentos, a gente tem muito, o índice de eficiência, o índice de eficácia, né, é bastante alto, bastante elevado, graças a Deus, está melhorando bastante. Voltando um pouquinho do assunto, já que a gente já tá encerrando, qual é a postura de profissionais que lidam com essa, não digo tragédia, mas eu digo com essa luta, qual é uma postura indispensável, assim, para cada profissional, desde enfermagem, principalmente farmacêutico? Foco. Foco? Foco. O farmacêutico, o enfermeiro, o médico, nós trabalhamos com frações de medicamento, muitas vezes. Sim. A gente trabalha com uma diferença de miligrama, com uma diferença... A diferença de miligrama pode salvar uma vida ou pode não fazer o efeito esperado desse medicamento no indivíduo. Então, eu acho o seguinte, a pessoa precisa ter foco, precisa gostar de estudar, precisa gostar de cálculo, precisa gostar de... precisa estar atenta. Eu falo que foco eu acho que é essencial. Entendi. É uma profissão bem... que atualiza cada dia, como você falou. Sim. Então tem que ficar bem atento às notícias, né? Correto, aos protocolos novos, aos medicamentos novos, porque várias vezes a gente já viu isso acontecer na farmácia também, que o médico chega e fala assim, olha, nós vamos entrar com um medicamento assim, assim, assado, e não estava nesse protocolo. Aí você, olha, houve um estudo assim, assim. Então a gente tem essa dinâmica, a gente conversa, a gente tem a parte clínica, né, que a gente fala, que é conversar com vários setores e os vários setores entrarem num consenso para melhor tratamento desse paciente. Onde as pessoas podem acompanhar mais o seu trabalho? Eu trabalho então na Unimed de Avaré, né? E no setor de oncologia. Quem quiser pode entrar em contato, tem o Instagram também. Então foi isso, muito obrigada, né, por assistirem. E muito obrigada também, Gislaine, né, por ajudar a gente. Imagina, eu que agradeço o convite e espero que vocês façam farmácia. Valeu, gente. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.